E aí podem falar que a gente é antidemocrático porque a gente defende a decretação do estado de defesa, né, que é um estado de exceção previsto na Constituição, né, em que você tem o poder de, em locais específicos, você temporariamente limitar o direito a reuniões públicas, a você poder fazer busca e apreensão sem mandado judicial, para você retomar a ordem no território. E nós defendemos que isso seja feito. Nós defendemos que as polícias militares, com auxílio das Forças Armadas, retomem os territórios e, em retomando esses territórios, a gente pode fazer infraestrutura urbana. Essa esquerda lulista sempre usa a cartada de que o outro candidato vai acabar com o Bolsa Família, vai fazer algo nesse sentido. E eu estava até vendo hoje um noticiário sobre a apresentação do plano de governo, que tem esse título, O Futuro é Glorioso, a apresentação do plano de governo do Renan Santos, e nas manchetes tinham lá duas expressões, né? Fim do Bolsa Família e desfavelização. Você sabe que são sínteses que podem ter uma interpretação muito ruim se a pessoa tiver um viés, não quiser ler a proposta especificamente. A síntese, ela dá margem para interpretações eventualmente positivas ou interpretações negativas, né? E quando se fala, enfim, do Bolsa Família, sempre vem aquele discurso. São pessoas que só querem atender ao mercado financeiro, não querem atender a população pobre, não está nem aí para as pessoas de baixa renda, porque são pessoas ricas, são pessoas de classe média. Isso tudo que se fala sobre quem quer mexer. Às vezes é mexer de alguma outra maneira que não é nem acabar, né, mas ter algum tipo de requisito, etc. Então, eu queria seu esclarecimento sobre qual é a proposta do Renan Santos, a proposta do seu grupo político em relação ao Bolsa Família, já que é um tema tão sensível. E a outra sobre a questão da desfavelização. Eu vi outro dia que o Renan Santos fez um vídeo, porque um comentarista de uma emissora de TV olhou com muita preocupação em relação a essa desfavelização, que poderia ser uma medida antidemocrática, vamos dizer assim, e que, obviamente, se for olhada de relance, pode parecer algo que vai forçar as pessoas a sair da favela, embora, evidentemente, numa interpretação positiva, possa ser visto como algo de vamos fazer alguma coisa para reduzir a pobreza. Não é contra os pobres, mas para dar estrutura. Então, na verdade, o que é a proposta de desfavelização e o que é a proposta, vamos dizer assim, de alteração do Bolsa Família? Do Bolsa Família é muito simples, né? E isso vai ser sempre colocado, independentemente da proposta que a gente coloque para enfrentar assistencialismo, para enfrentar a dependência de programa social, a propaganda, o terrorismo que o PT vai fazer pobre vai morrer de fome, né? E é até engraçado porque o Lula tinha prometido no primeiro mandato, vou acabar com a fome. Agora ele voltou a prometer no quarto mandato e, enfim, né? Quando ele diz que não, no próximo ano e tal, que a gente vai colher, por enquanto a gente está ainda plantando, não sei o quê. A gente tá, né? Por enquanto ele só plantou no brasileiro e não nasceu nada. Calma aí, cara, lá ele. Não, desculpa, eu ia me manter sério, mas o jeito que você me olhou aí, né? Perdão, mas eu sou o marido aí, tá ok? Você, porra, perdeu a linha aí, cara. Então, o Lula, por enquanto, só plantou no brasileiro. Tá bom. Não nasceu nada. Não aconteceu nada, tá? A picanha que foi prometida lá... A metáfora da plantação mexeu com vocês? Bom, não veio, faltou picanha. Faltou a Inhá. Faltou... Esses dois. O que eles fizeram antes do programa? Tá. Vamos dizer que a gente tava mesmo? Tava falando do mal do Lula. Tava falando mal do Lula. Tá. Bolsa Família. Isso. Bolsa Família, cara, porque o cara tá fazendo terrorismo. A gente vai fazer o terrorismo, independentemente de qual seja a nossa proposta. Cara, não dá porque o chat tá na minha cara aqui. E eu tô vendo a galera rachando. A galera tá rachando de rir. O Vitão vai ter que tirar o chat daqui, hein, Vitão? Senão vai fuder. Não, pode deixar. Pronto, já era. Pronto. Agora eu tô vendo você em vez de olhar o chat, porra. Para de ir. Deputado federal tem crise de riso durante o programa. Está até suando. Melhora esse ar-condicionado aí pra nós, Bruno, por favor. Independentemente, né, da proposta que a gente tenha pra libertar o Brasil de assistencialismo, de Bolsa Família e por aí vai, vão falar que é contra pobres. Mas a gente precisa defender o que é correto, independentemente da propaganda. Que é fazer frentes de trabalho, né? Pô, a pessoa é jovem, saudável. Nós teremos um grande programa de infraestrutura. Um exemplo. Nós queremos fazer
10 mil quilômetros de ferrovia ao redor do país. Isso vai se estender também para manutenção e duplicação de rodovias, para modernização de portos, de aeroportos. Não vai faltar emprego, porque o investimento público vai atingir níveis que nós nunca vimos antes, porque a gente vai liberar um espaço fiscal de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 5 anos, que vai dar muito poder para a gente tocar esse investimento. Então é o seguinte, você recebe Bolsa Família, você consegue trabalhar? Nós temos um emprego para você trabalhar. Você não quer este emprego, você não vai receber mais, porque você escolheu não ter o emprego. Você escolheu não receber o triplo, o quádruplo do Bolsa Família só porque você não quis trabalhar. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E outro ponto, existe um incentivo, né, a você ter um emprego informal, e existem muitos empregos informais, justamente por causa do quanto a nossa carteira de trabalho é onerada. A gente propõe uma reforma previdenciária estrutural que vai fazer baixar a contribuição previdenciária significativamente, que hoje é um dos principais, se não o principal elemento que onera ali uma relação trabalhista via CLT. Esse é o ponto em relação ao Bolsa Família. Em relação à desfavelização, eu fico realmente espantado, né? Como um jornalista tem coragem de dizer que defender desfavelização é uma medida antidemocrática. Eu falo, mas gente, antidemocrático é eu manter o controle do crime organizado na favela. Isso é antidemocrático, porque aí só é cidadão, só tem direito de exercer livremente o seu voto quem não tá na favela. Porque, infelizmente, essa é a realidade hoje. Se o criminoso, né, tem a capacidade de te expulsar da sua casa, de te matar, de sequestrar sua família, de estuprar sua filha se ela se negar a ter relação sexual com um traficante, de te julgar com o tribunal do crime, com leis próprias, com um exército próprio, isso sim é antidemocrático. Se você sujeita todo um massacre diário do crime organizado, isso é antidemocrático. Então, o primeiro ponto de desfavelização é retomada de território. E aí, podem falar que a gente é antidemocrático porque a gente defende a decretação do estado de defesa, né, que é um estado de exceção previsto na Constituição, né, em que você tem o poder de, em locais específicos, você temporariamente limitar o direito a reuniões públicas, a você poder fazer busca e apreensão sem mandado judicial, para você retomar a ordem no território. E nós defendemos que isso seja feito. Nós defendemos que as polícias militares, com auxílio das Forças Armadas, retomem os territórios, e em retomando esses territórios, a gente pode fazer infraestrutura urbana, a gente pode, de fato, né, construir casas decentes, a gente pode conceder o acesso a saneamento básico, a gente pode, né, enfim, tudo que hoje, né, é prestação de serviço via extorsão por parte do crime organizado, nós podemos fazer de maneira, né, de maneira com que aquilo seja prestado decentemente, legalmente, sem a extorsão que é praticada contra os moradores dessas favelas, né? Porque, mais uma vez, ressaltando, hoje, eles não vivem uma democracia. Os 40 milhões de brasileiros que vivem sob domínio do crime organizado não estão numa democracia, porque eles não são titulares de direitos, eles são um dos princípios da nossa Constituição, Igor, é a dignidade da pessoa humana. O que significa a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana significa que todo ser humano é um fim em si mesmo. Ele não é um meio de ninguém, nem de nada, né? Ele não pode ser um instrumento para exercer a vontade ou o capricho de uma outra pessoa. Ele próprio, a vida dele própria, tem um significado em si mesmo. Isso é a dignidade da pessoa humana. Essas pessoas não têm dignidade, porque elas não têm, a vida delas não tem um valor intrínseco, elas são um instrumento para o projeto criminoso dessas facções criminosas. E olha que eu nem sou um defensor da Constituição de 88, eu defendo uma nova Constituição, mas para pregar um princípio constitucional, essas pessoas são meros instrumentos do crime para ter lucro, para ter vantagens sexuais, né, para ter um domínio e exercer o poder sobre a vida dessas pessoas. Então nós temos sim um projeto de retomada de território, de imposição de lei e ordem, de geração de emprego e renda em áreas periféricas, e o mais difícil do que retomar os territórios é ocupar esses territórios, é impedir que o crime volte, que é uma deficiência estrutural que a gente vê com mais clareza, principalmente no governo do Rio de Janeiro, mas mais recentemente a gente tem visto isso muito no Ceará também, né? E a nossa ideia é justamente a gente
mudar a realidade, a infraestrutura, a realidade econômica e o policiamento dentro dessas áreas para que elas nunca mais tenham que se sujeitar à vontade do crime. Só um complemento, o estado de defesa, faça você, espectador, o juízo que for sobre essa proposta do partido Missão, seja um juízo positivo, juízo negativo, não é um instrumento para quem perdeu nas urnas e quer reverter o resultado eleitoral, né? Ele é um instrumento que pode ser usado em outras circunstâncias e aí cada um vai fazer a sua avaliação sobre essa aplicação. E aí, segurança pública também é um tema que vai ser importante no pleito que virá. E tem uma galera que tem dois jeitos. As duas campanhas polarizadas estão falando da forma que se espera que eles falem mesmo, né? Então a gente tem, por exemplo, o bolsonarismo, o lado do Flávio falando em operação policial, falando uma parada assim, em transformar em organização terrorista, tudo isso. E tem o lado do Lula que fala de uma outra maneira de enfrentar. Eles vão falar que não tem que ir fazer operação na favela, tem que enfrentar o dinheiro na Faria Lima, não sei o quê. Eu acho que o ideal seria uma junção das duas coisas, né? Que seria, você ainda precisa resolver a vida das pessoas que estão lá sofrendo hoje, e você ainda precisa eliminar o fluxo de dinheiro das facções. Como é que tu enxerga o assunto segurança pública como um tema importante nessas eleições? Não, acho que é o tema mais importante, né? E eu falo isso não só por pesquisa, mas por um sentimento pessoal. Hoje, pessoalmente, eu como eleitor, a coisa que mais me preocupa é a segurança. E eu falo isso pra você porque acho que eu moro em São Paulo há 10 anos. Acho que nesses 10 anos eu fui assaltado 6 vezes, né? Então, assim, é uma preocupação gigantesca, né? Principalmente porque uma coisa é você pensar estatística. Outra coisa é você pensar na vida de uma pessoa que foi lá, passou 2 horas no ônibus, no trem, no metrô, pegou a linha vermelha lotada para ir pro trabalho. Aí, pô, eu não morava em Santo André, trabalhava em Interlagos. Isso é uma epopeia. Tá no cinema agora a Odisseia. Eu tinha que ir lá, chegar, mano, furar o olho do Polifemo, né? Isso enfim, tinha que passar por toda essa saga. O cara volta, pega outras 2 horas e tal, pra vir um desgraçado colocar uma arma na sua cabeça, decidir se você vive, se você morre. Você passa o celular, ele ainda te dá uma coronhada, você ainda tem que passar numa UPA, esperar 4 horas pra receber ponto, pra você voltar pra sua casa. Obviamente essa de fato tem que ser a maior preocupação do brasileiro e a gente vai tratar dela. Eu só quero colocar um ponto, antes de responder objetivamente. O Lula tem mudado o discurso. Por quê? Eu tenho um exemplo de um projeto meu. Eu aprovei um projeto que aumenta a pena para furto, roubo e receptação. O PT votou contra, discursou contra. O Lula sancionou. Então, assim, o PT, por estar vendo que o seu discurso de dar cervejinha, de ressocializar, de combater na ponta do lápis e não da ponta do fuzil, como ele tá vendo que esse discurso não cola, né? Ou pelo menos não cola mais, eles estão mudando de postura, né? Tanto que o PT sempre foi contra acabar com o auxílio reclusão. Né, acabar com o benefício que é pago para as famílias dos bandidos presos. O Lula sancionou a parte do PL antifacção que acaba com o auxílio reclusão e discursou a favor do fim do auxílio reclusão. Isso que eu tô há 7 anos na Câmara escutando o discurso de petista e de psolista falando que o auxílio reclusão é importante porque a família não tem culpa pelo que o bandido cometeu, porque depois se a família tá desassistida, ela vai depender do crime organizado, porque senão a própria família pode ir pro crime quando o criminoso é só o chefe da família. Enfim, esse discurso que eu já escutei inúmeras vezes, vai lá, o Lula não só sanciona, como ele endossa em discurso. E nessa minha proposta ainda, o governo federal colocou 2 milhões de reais para dizer que é uma iniciativa do governo do Brasil. O governo do Brasil não dando moleza pro crime. Falou, não, o projeto é meu, o PT votou contra. Aí vocês estão colocando grana, impulsionando. Eles têm a cara de pau. Você sabe que eu faço live na Twitch, né, Igor? O governo federal tá colocando anúncio, dizendo que o projeto é do governo, na minha Twitch. Não, e isso é grotesco, né? Tem isso, na minha Twitch já reparei 3 coisas. Tem propaganda dizendo que... tá ganhando dinheiro do governo. Não, mas aí não sou eu que escolho os anunciantes, é a Twitch. Aí, o governo tá colocando anúncio de que o meu projeto é o projeto do governo.
Coloca do pé de meia e também coloca dizendo que no farmácia popular já tem absorvente para pessoas que menstruam, né? Porque eles também não pode mais falar mulher, né? É pessoa que menstrua. Então, só fazendo um preâmbulo, por assim dizer,